Shalom. Shalom. Ok, então vamos lá. Temos em mãos um estudo bem denso do primeiro capítulo de Efésios. Mas o ângulo é fascinante. É uma análise que volta para a Bíblia hebraica, para as notas de rodapé. E a missão do nosso mergulho hoje é tentar responder a uma pergunta que essa fonte levanta. E se as traduções que a gente conhece esconderam, metade do significado? É uma premissa bem ousada, né? E a fonte começa pelo básico, pelos alicerces, os nomes. Ela argumenta que usar os nomes originais como Yahweh para o Criador e Yahshua para o Salvador é crucial. Ah, entendi. A ideia não é só ser purista, sabe? É entender que não são títulos, são nomes próprios. E eles têm significados que, assim, se perdem completamente na tradução. Peraí, então a própria identidade de quem se está falando já muda logo de cara. E a dos seguidores também, certo? Porque a fonte diz que eles não são chamados de cristãos. Exatamente. Eles são chamados de Yahudim. Yahudim? Isso, que significa povo que louva a Yahweh. Isso é uma mudança enorme. A identidade do grupo deixa de ser centrado em uma pessoa, Cristo, e passa a ser definida por uma ação, o louvor ao Criador. A fonte defende que essa era a identidade original do movimento. Nossa, isso muda toda a perspectiva inicial. E o autor da carta que a gente conhece como Paulo, aquele é chamado de Shaul. Ele escreve para quem exatamente? A fonte usa outro tretermo, né? Sim, ele escreve aos Kiddushim. A tradução mais comum é santos, mas o significado literal mesmo é separados. Separados. Isso. E a fonte enfatiza que não é uma separação arrogante, tipo, somos melhores. É sobre pessoas que decidiram, por vontade própria, abandonar os costumes do mundo para viver um padrão diferente, dedicado a Yahweh. Entendi. Então a identidade é os que louvam e a prática é ser separado. Isso me leva a pensar como que a fonte descreve o ato central da fé. A redenção, a geolá, acho que é aqui que entra um dos pontos mais surpreendentes do material. É aqui mesmo. A fonte é muito específica. A redenção veio através do dam, o sangue de Yahshua, mas derramado num madeiro, e não em uma cruz. Opa, pera um pouco. Madeiro em vez de cruz. Eu nunca tinha ouvido essa conexão de forma tão direta. Por que essa distinção é tão importante para quem escreveu a fonte? Porque, segundo a Torá, o madeiro é o símbolo explícito da maldição. A ideia é que Yahshua não apenas morreu, mas ele tomou sobre si uma maldição para libertar os outros. Usar cruz, que é um símbolo romano de tortura, acaba diluindo essa camada teológica hebraica que é central para o argumento do Shaul. Nossa! A imagem fica muito mais poderosa, sabe? E muito mais conectada com as escrituras hebraicas. Faz todo sentido. Mas essa ideia dos Kiddushim, os separados, não corria o risco de criar um tipo de clube exclusivo? E essa é a grande virada do texto. A separação não era para criar exclusividade. Pelo contrário, era o ponto de partida de um plano de inclusão radical. Tem uma nota de rodapé na fonte que é, demolidora. Ela diz, e eu vou citar, não existe tal coisa como um grupo ser naturalmente escolhido e outros serem apenas adotados como se fossem de segunda classe. Nossa, essa frase é muito direta. Ela basicamente desmonta séculos de teologia de povo escolhido versus os outros. Exato. O plano divino, segundo essa fonte, é reunir todas as coisas em Yahshua, formando um só corpo. Isso destrói qualquer teologia de separação ou de superioridade entre grupos, sejam eles étnicos ou religiosos, dentro da fé. Todos são adotados em pé de igualdade. Então, o que tudo isso significa na prática para o seguidor? Qual é o objetivo espiritual disso tudo? O objetivo é receber o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, que a fonte descreve como um selo. Pensa num selo de cera num documento antigo. Não era só para fechar, era um sinal de propriedade, de autenticidade. Uma garantia. Uma garantia. É a garantia de Yahweh de que aquela pessoa pertence a ele e que vai receber a herança prometida.
Por isso a oração do Shaul é para que os olhos do coração, ou lev, sejam iluminados com sabedoria, a shoshma, e entendimento, a biná, para a pessoa conseguir compreender a profundidade disso. Ou seja, uma fé que busca uma compreensão profunda e não só uma crença superficial. Fica claro que, nessa perspectiva, a linguagem não é um detalhe, é a chave de tudo. Precisamente. E isso nos leva à reflexão final. A fonte apresenta uma visão de tempo bem simples. O Olam Hazé, que é este mundo atual, e o Olam Habá, que é o mundo que há de vir, sem estágios intermediários complexos que outras teologias criaram depois. Considerando essa ênfase toda em voltar a linguagem aos conceitos originais, fica a questão para a gente pensar. Até que ponto as traduções e as tradições que vieram depois podem ter, intencionalmente ou não, distanciado os seguidores das ideias fundamentais que estavam ali desde o início? É algo para se pensar. Shalom. Shalom!